Tá gravando. É esse mesmo, né, mano? É esse mesmo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles falando. Isso aqui. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sunny Grail. E aí pessoal, tranquilos? Eu sou o Koji. Estou aqui junto do Koji e nós hoje iremos fazer um vídeo bem mais espontâneo, né? Um vídeo um pouquinho mais natural do que normal, só para a gente poder conversar mais um com o outro, ter um pequeno debate. Assim como a gente fez, né, eu junto do King há um tempo atrás já, quando nós assistimos Heaven's Fell, né, Heaven's Fell 3. Então esse vídeo aqui vai ser mais só uma conversa, né? Sem edição, sem muita edição, sem cortes. Então, bora lá. Por favor, Koji, introduza o nosso assunto. Bom, eu vejo muito aí na internet um pessoal debatendo desnecessariamente, mas a gente vai chegar lá, sobre o que é um anime, ou na verdade, sobre certa coisa, certa obra é um anime ou não. E até inclusive sobre gênero, se certo anime é um shounen, se certo anime é um seinen, enfim. Então a gente pensou, por que a gente não conversa sobre isso? Por que a gente não abre uma reflexão sobre o que é anime, afinal de contas? E acaba sendo uma coisa que, no final de tudo, nem nós mesmos sabemos a resposta disso. Então, nesse vídeo, a gente vai, né, procurar conversar entre nós dois. Inclusive, até fizemos alguma pesquisa, né, uma pesquisa mesmo que simples, para tentar achar uma resposta para essa pergunta: o que é um anime? O que define um anime? Então é isso, bora começar. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar sobre a origem dos animes. Como que, né, esse termo surgiu e quais foram os primeiros títulos desse termo. Primeiro de tudo, a gente precisa falar de Katsudo Shashin, que foi descoberto em 2005 como sendo aí, na teoria, a animação japonesa mais antiga da história, feita em 1907. O pior disso é que o negócio tem, tipo, 4 segundos. Na verdade, não é nem, tipo, é literalmente 4 segundos. Porque é só um menininho escrevendo... É um molequinho escrevendo na lousa e ele acena pra câmera e pronto, acaba. Acaba. Se eu não estou enganado, isso veio de uma companhia, de uma empresa, né, de marinheiros, não sei, porque o menino é um marinheiro, mas enfim, né, não é para ficar se aprofundando muito nesse assunto, só para a gente poder introduzir mais a nossa conversa. Mas realmente, assim, o primeiro anime, o primeiro curta-metragem que é reconhecido como um é o chamado, pera lá que eu vou ter que consultar minha cola aqui, Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki, que foi um anime feito em 1917, já no final da Primeira Guerra Mundial, não lembro. Eu não consegui achar muitas informações sobre o roteiro, até porque eu não fui atrás para assistir, mas pelo menos a gente tem aí como informação. Bom, mas no fim nada disso importa, afinal de contas. O porquê que a gente tá falando disso? Pra ter uma certa noção do que eram os animes antigamente. Se você for dar uma olhada aí nas fotos, não tem nada de anime do que a gente conhece hoje. Basicamente um desenho ocidental, só que com mudanças. Com certas mudanças no traço, com certas mudanças na própria animação, mas é bem parecido com o ocidental. Exatamente, até porque, na verdade, a indústria de animação japonesa começou justamente por conta do crescimento na indústria de animação ocidental, até mesmo pegando certa influência dos próprios desenhos antigos da Disney. Então você tem aí uma certa influência por parte do Ocidente, que antes mesmo desses animes começarem, muito do cinema japonês vinha do Ocidente, eles não tinham animações nacionais, assim como o Brasil é hoje em dia, olha só, já tô só jogando aqui mesmo. Bom, e se você olhar na Wikipedia ou em qualquer definição na internet, você vai achar aí que anime é basicamente animação japonesa. Mas quando a gente para pra pensar no que é anime, a gente não considera isso ao pé da letra, porque a gente considera alguns animes chineses, animes entre aspas chineses, coreanos e até estadunidenses, americanos, como sendo animes. Por que a gente faz isso, afinal de contas? Por causa do traço. Mas se você olhar bem para os animes antigos, ou se até olhar para alguns animes modernos, como por exemplo Devil May Cry Baby, não tem nada a ver os traços. Quer dizer, tem algumas semelhanças. Sim, claro, a gente tem alguns tipos de semelhanças, só que muitos títulos, muitas obras acabam se destoando muito do padrão de anime, que Berserk pode também. ser Berserk também, enfim. Até mesmo o próprio uso de computação gráfica ao invés de 2D também, né, já é diferente do padrão de anime. Então, com todas essas variações e diferenças no traço, no estilo e até mesmo na própria obra em si, na composição da obra, acaba sendo difícil você conseguir definir o que seria um anime.
E inclusive isso acontece também com os próprios gêneros dos animes. Quando você vai falar sobre shonen, shoujo, seinen e outros tópicos e outros gêneros também, você fica em dúvida. Você pode usar até como comparativo Fate. Fate 2006, você pode falar que é um shonen, meio ação, meio fantasia. Só que se você olhar pra Fate Zero, você pode ali meio que dizer que ainda é um shonen, só que tem traços mais pra seinen, que seinen, pra quem não sabe, é uma coisa mais pra adulto, e shonen é uma coisa mais pra jovem, menino jovem. Isso também acontece com shoujo, que seria supostamente direcionado pras garotas, só que muito garoto assiste também e vice-versa. Então, no fim, os gêneros e as categorias não estão aí tão precisas e tem muita discussão sobre isso. Pouco importa, na real. Exatamente. Porque, afinal de contas, você como um espectador não tem nada que te proíba de consumir um negócio, então tu vai assistir aquilo que você quiser, independente da categoria, né? Isso já acabou se perdendo bastante, né? E também a gente pode falar de alguns exemplos de obras que têm algumas características, ou até mesmo várias características que relembram o anime, mas que, apesar disso, não são consideradas como sendo um anime pelas pessoas, né, ou até mesmo pela própria fanbase, como por exemplo Avatar, né, que tem traços, características de anime, a própria animação e tudo mais. Podemos até falar um pouquinho sobre o andamento da história, né, a maneira que ela é construída. A cultura típica dos personagens. Sim. Se comporta de certo jeito. Sim, inclusive muitos elementos e até mesmo estereótipos que aparecem em animes estão presentes em Avatar. Um exemplo só que a gente está dando aqui. Também um outro exemplo seria a própria animação de Castlevania, né? Que tem gente que considera anime, tem gente que não considera anime. O próprio My Anime List, inclusive, né? Você pode pesquisar, eu já procurei, não tem animação de Castlevania lá. O que é incrível, porque aquele anime de estátua que eu encontrei na Crunchyroll, que inclusive é muito bom, inclusive vocês podem assistir, se vocês conseguirem achar. É um anime de estátua, eu não lembro o nome. É basicamente um cara que ele é uma estátua e ele vive numa aldeia de estátuas e ele é grego. E todo mundo é grego e basicamente ele volta no tempo avança no tempo pro Japão de 1950, por aí. E, cara, é um anime bom, enfim, mas aquilo não tem nada de anime, é literalmente uns palitinhos, assim, uma animação 3D meio fora do padrão. E tá no My Anime List e tá na Crunchyroll, porque é japonês. Então, assim, aí você parte do princípio, tudo bem, então o negócio vai ser considerado como anime a partir do momento que for o japonês, a partir do momento que for, né, justamente o que o próprio termo sugere, uma animação japonesa. Mas aí você vê Turma da Mônica, que tá sendo dublado no Japão, o animezinho do Turma da Mônica, desenhinho, e eles chamam de anime. Então, cara, o que precisa realmente ser japonês? Eles chamam lá de tudo de anime, afinal de contas. Exatamente, porque anime não é nada mais do que o termo para se referir a desenho. Então, tipo, Frozen é um anime no Japão. Até mesmo essa própria definição de que anime é realmente só animação japonesa já se perde. Até porque a gente tem aí vários outros exemplos de animes chineses, né, os famosos donghua, que seguem muito o estilo de animação japonês, apesar de, claro, ter várias características próprias dentro da própria obra, como elementos culturais e folclóricos também. Então nisso a gente acaba se perdendo muito e não temos uma definição certa, porque que raios é anime, cara? Não dá pra definir. Tipo assim, você deixa de pensar nisso como um termo e passa a considerar como um gênero próprio, né? Então, tipo, beleza. Podemos então dizer que anime é um gênero, mais do que um termo, é um gênero específico que vai reunir qualquer tipo de série de animação que tem essas características? E aí você pode até falar, né? Você pode falar, no caso você até falar, não, né? Porque justamente você acabou de dar o exemplo do maluco lá da estátua. E o contrário também não, porque se você, por exemplo, pegar algum termo da internet, nerd, red pill, essas coisas aí têm alguns significados que no papel são uma coisa e popularmente se tornou totalmente outra coisa. E através do tempo também. Anime, na Wikipédia, como eu falei, você pode ver que é simplesmente animação japonesa, mas a gente não bem considera isso, a gente considera algumas outras coisas como anime também. E a gente não pode simplesmente considerar algumas características ou traços como anime pronto, e totalmente ignorando outras coisas, como a nacionalidade. Aquilo que não tem as características, como você acabou de falar, nacionalidade não é anime, dane-se, não importa, não coloca, não considera. Então acaba ficando uma coisa muito restrita,
né? Acaba se tornando algo muito restrito. Tipo, você coloca um limite no que aquilo pode ser. Então, cara, no fim, pouco importa. Essa é a grande questão. Meio que essa é a conclusão mais lógica, ou pelo menos, claro, da nossa própria opinião, né? Que a gente consegue chegar aqui. Mano, no fim, não vai importar nada disso, não vai fazer diferença na nossa vida. Até porque se nós passarmos a considerar anime como alguma coisa, seja levando pelo lado do termo ou considerando como um gênero, você só vai, na verdade, estar dificultando o próprio acesso a esse tipo de obra. Então, tá, eu, por exemplo, não vou, como eu mesmo disse antes, eu não vou assistir Castlevania porque não é um anime e eu quero assistir um anime. Então, tipo, se alguém quiser um anime de Castlevania, vai ter essa animação. Só que se ela considera aquilo, tá bom, não é feito por estúdio japonês, então não é um anime, né? Não vou considerar como anime, então eu não vou assistir. E por conta disso ela acaba perdendo, né, a oportunidade de conhecer e apreciar novas obras, outros títulos, que poderiam muito bem, né, que essa pessoa em questão poderia muito bem gostar. Eu conheço umas pessoas, inclusive, que só assistem anime pra pôr nota no My Anime List. Ih, rapaz. Mas também não dá pra gente dificultar as coisas, falar, tipo, não, assisti um anime ontem, qual anime? Max Steel. Não, cara, não faça isso. Porque também não é assim. É unânime que Max Steel é um desenho, então, pelo menos socialmente, você pode levar por termo técnico, você pode dizer que pelo termo técnico no Japão não é um anime, mas na onde a gente tá, não é, então facilita o diálogo um pouquinho, né, falar desenho. Por isso que na verdade fica até mais confuso, né, porque a gente se perde. Tipo, tá bom, se tudo não importa, então eu poderia logo me referir a tudo como anime, né? Eu posso falar que Pocoyo é um anime, tá ligado? Peppa é um anime. Só que a partir disso, pelo menos na minha opinião, particularmente falando, eu acho que já é um pouco demais, porque o uso da palavra anime no Japão para se referir a qualquer tipo de desenho é uma coisa particular do próprio Japão, né? Então não faz parte da nossa cultura, da nossa língua se referir a desenho como anime, né? Os animes que chegam pra gente, a gente se refere dessa forma porque vieram justamente de lá, ou que relembram as obras que vieram de lá, então por isso que a gente chama dessa forma. Então, e isso acaba ficando até um pouco mais confuso, né? Então, tipo, no final, a gente poderia até mesmo conversar aqui por mais meia hora e eu duvido que a gente iria conseguir chegar em uma conclusão definitiva sobre o que é anime e como classificar um anime. Eu acho que isso realmente é bem confuso, não é fácil de você só colocar uma resposta ali, pronto, é aquilo, tá certo, se não é aquilo, tá errado. Sim, mas se você quiser facilitar a nossa comunicação, a comunicação das pessoas da internet e também evitar a discussão, você pode simplesmente ver, bom, isso aqui tá no campo do argumentável, se é um anime ou não, então não precisa discutir. Cada um considera como quiser e é isso mesmo. Exatamente. Pra quê, né? Como eu mesmo disse pelos exemplos, você pode considerar Avatar sendo anime, ou pode considerar que não é um anime, tanto faz, né? O importante é que você não use disso para acabar começando discussões e tudo mais, ou até mesmo, né, bloquear o acesso a esse tipo de obra por conta daquilo que você considera. Então, não dá pra gente ficar se prendendo muito a esse tipo de como eu posso dizer, nomenclatura, denominação, enfim, né, os gêneros. Afinal de contas, o próprio sentido, né, dos nomes shounen, seinen, etc., já tá se perdendo um pouquinho, né? Fica difícil, dependendo da obra, você falar o que ela é. Se ela é um shoujo, se ela é um seinen, etc. Até porque, originalmente falando, né, como o próprio Koji disse mais cedo, esse tipo de obra era exclusivo para um grupo específico, né, de público. Só que todo mundo assiste, né, basicamente. Todo mundo assiste, todo mundo pode assistir aquilo que quiser, né? Então, no final, realmente, cara, não importa se aquilo é um anime ou não, só assiste, velho. Né? No final, a gente não tem nenhuma resposta concreta. E isso não serve só pra anime também, mas pra várias coisas aí que você pode evitar de rótulos, porque às vezes você pode acabar colocando tudo numa caixinha só, e às vezes você pode se considerar uma coisa, mas você não sabe se concorda todo do que aquela coisa faz, do que aquela coisa concorda, enfim.
é melhor evitar esses rótulos e pronto, é isso. Então com isso a gente já vai chegando aqui no final do vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se vocês concordam ou não com a gente, deixem nos comentários, a gente vai ficar bem feliz de poder ver a opinião de vocês. Então se vocês gostaram aí, podem deixar o like se quiser, se inscrever no canal e também compartilhar aí esse vídeo pra algum cara chato aí que fala que Avatar não é anime ou alguma coisa assim. Dizer que a gente tá tanto falando desses exemplos, parece até que a gente começou esse vídeo por conta de alguma discussão que a gente acabou tendo. Mas não foi não. Não foi. Foi algo bem espontâneo, na verdade. Que vídeo a gente poderia trazer interessante? E aí só ver esse questionamento na nossa cabeça e beleza, vamos fazer. Então isso também abre portas para vocês, se vocês quiserem dar algum tipo de sugestão de tema, alguma conversa, algum tema que a gente poderia discutir, trazer o King também para falar com a gente, podem aí deixar nos comentários também. Que isso, vai virar podcast? Então é isso, Charles vai ficando por aqui e até a próxima. Enfim, agora eu vou indo e fui.